First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the respect of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsumad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsumad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsumad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and Goswami, and present all of my respectful guests. Primeiramente, eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas referências aos meus amados mestres espirituais Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Shri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo ofereço minhas humildes reverências a Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, e ao mesmo tempo a Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj, and all senior devotees and todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados respeitáveis aqui presentes hoje. So yesterday morning I also discussed about the conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Bhatta families, Tirumala Bhatta, Venkat Bhatta and Rasananda Saraswati. Então, ontem, de manhã, eu estava falando como Mahaprabhu, ele teve a conversa com a família Bhatta,
das três famílias Bhatta. Venkata Bhatta, Venkal Bhatta, Prabodhananda Saraswati. os três irmãos, Benta, Venkal Bhatta, Trimalla Bhatta, Trimalla Bhatta, Prabodhananda. Prabodhananda Saraswati. Because Chaitanya Mahaprabhu, 4 months, he was staying in the house of the families of Bhatta Parivar. Porque por 3 meses Mahaprabhu ficou, por 4 meses Mahaprabhu ficou na casa dessa família Bhatta. And 4 months, Lord Chaitanya Mahaprabhu discussed only Krishna Katha. E por 4 meses Chaitanya Mahaprabhu discutiu Krishna Katha. And especially that time was Chaturmasa. Now Chaturmasa is going on after Purnima, Guru Purnima. Chaturmasa, 4 months, devotees and Vaishnava not traveling here and there and staying one place. Então, naquele momento, eu estava os 4 meses de Chaturmasya, depois de Purnima. Então, os Vaishnavas, eles ficam no local, eles não viajam de um lugar para o outro. And so Lord Chaitanya Mahaprabhu, so much intimacy with them. E Chaitanya Mahaprabhu tinha muita intimidade com eles. And for this regard, so much love and affection with them. Por isso havia muita amor e afeição para com eles. So laughing and joking and sometimes chastisement. Eles riam e brincavam junto e às vezes davam castigos, assim, né? Repreensões. Eles davam. And they have so much also love and affection with the Lord Chaitanya as like their families member. E eles também davam a Chaitanya Mahaprabhu tanto amor e afeição como se fosse um membro da família. And every day Chaitanya Mahaprabhu gave Harikatha in a different house of the Brahmanas. And night time Lord Chaitanya Mahaprabhu gave Harikatha in the house of Bhatta Parivar. Então, de manhã, sempre Mahaprabhu ele dava Harikatha na casa de diferentes brahmanas e à noite, então, sempre ele dava Harikatha na casa do Bhatta Parivar, essa família. And all they were completely intoxicated with the love and affection with the Lord Chaitanya Mahaprabhu. E eles sempre estavam completamente intoxicados com o amor e afeição de Mahaprabhu. So one day Chaitanya Mahaprabhu asked to Venkata Bhatta, Trimalla Bhatta, Prabodhananda Saraswati. Então, uma vez, Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Prabodhananda Saraswati, Venkal Bhatta e Trimalla Bhatta: You worship Lakshmi Narayana. Você adora Lakshmi Narayana? Vocês adoram Lakshmi Narayana? Because they took Diksha from Sri Sampradaya. For this regard, they are Ishtadev Lakshmi Narayana. Porque eles tomaram iniciação na Sri Sampradaya, a qual tem como deidade adorável Lakshmi Narayana. So Mahaprabhu told, your Lakshmi, she is very chaste lady. Então Mahaprabhu falou, Lakshmi é alguém muito casta. Prabhu kahe bhattatama Lakshmi Thakurani Kanta Vakha Sthita Padivrata Siromani. Mahaprabhu also first glorified about Lakshmi's chastity. Primeiro Mahaprabhu glorificou a castidade de Lakshmi. Lakshmi she is one pointed with her husband Narayana. Lakshmi é unidirecionada com seu esposo Narayana. Then Mahaprabhu told, my Ishtadev Radha and Krishna. E aí Mahaprabhu falou, o meu Ishtadeva é Radha e Krishna. But Krishna is called Gopa Jati. Mas Krishna, ele é chamado Gopa Jati, é um vaqueirinho, um vaqueiro. Your Narayan is Brahmana. E o seu Narayana é Brahmana. Mahaprabhu joked. Mahaprabhu brincou assim. Your Ishtadev Narayan is Brahmana. Or my Ishtadev Krishna is called Gopa Jati. Cowherd. Então Mahaprabhu brincou, o seu Istadeva é um Brahmana e o meu Istadeva é um vaqueirinho. According to Vedic culture in India, there are 4 castes. De acordo com a cultura védica, na Índia há 4 castas principais. Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. And Brahman is the highest.
O Brahmana é o mais elevado. Varnanam Brahmana Srestha. Brahman is the highest among the castes. Esse verso explica como o Brahmana é o mais elevado entre todas as castas. So everybody also glorified to Brahmana. Então todos glorificam os Brahmanas. Krishna also himself and worship to the Brahmana. Krishna mesmo, ele adora os Brahmanas. Namo Brahmano Devaya Go Brahmano Hitaya Cha Jagat Dekaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Krishna is always very humble. He gives respect. Krishna é sempre muito humilde, ele sempre dá respeito aos Brahmanas. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu glorified about the Brahmana. Dessa forma, Shri Chaitanya Mahaprabhu glorifica o Brahmana, os Brahmanas. Even Krishna worship the feet of Sudama Vipra. Mesmo Srimad Krishna, Bhagavatam glorified about the story of Sudama Vipra Satha. no Srimad Bhagavatam, está a história de Sudama Vipra, onde Krishna mesmo adora os pés de lótus de Sudama Vipra. Sudama Vipra Katha very nice, sweet in Srimad Bhagavatam. Krishna himself worship, washed the feet of Sudama Vipra and drank the food bathing water of Sudama Vipra and rest of the water also through all his palace. Então existe esse passatempo muito doce no Srimad Bhagavatam de como Krishna ele lava os pés de lótus de Sudama Vipra, esse Brahmana, bebe essa água e o resto dessa água ele espirra assim em todo o seu palácio. The food bathing water of Ramana very powerful. Purify all your house, everything. Porque So Krishna, he washed the lotus feet of Sudama Vipra, he was a Brahmana, and drank the Charnamrit, and so all his palace. Porque a água que lava os pés de um Brahmana é muito poderosa, ela purifica a tudo. Por isso Krishna ele lava os pés de Sudama Vipra, bebe essa água e o restante ele espirra em todo o espaço, todo o local. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu first glorified about Brahmana, and so Lakshmi Mahaprabhu glorified about Brahmana. It's all, it's true. Your Istadev Narayan higher than others. Because he's Brahmana. Por isso Chaitanya Mahaprabhu ele começa glorificando os Brahmanas e fala, sim, seu Narayana ele é mais elevado porque ele é Brahmana. But my Istadev Krishna, he is low caste. Mas o meu Istadeva é de caixa baixa. And my Krishna herding the cows with his cowherd boys. E o meu Krishna ele fica pastoreando as vacas com os vaqueiros. And Narayan is very beautiful, and he has 4 hands. E Narayana ele My tem Krishna has only 2 hands. Narayana ele tem muito belo, ele tem 4 braços. E o meu Krishna tem dois braços. If you have 2 hands or if you have 4 hands, what do you want? Se você pode ter 4 ou 2 mãos, braços que você prefere. If you have 4 hands, you need 2 computers. Com 4 braços, você precisa de 2 computadores. Listen, if you have job, computer job, then if you have 4 hands, then 2 computers. Se você tem um emprego assim, trabalha com computador, você tem 4 braços, você pode trabalhar em 2 ao mesmo tempo. So who is higher? 4 hands is higher than the 2 hands. Então quem é mais elevado? Quem tem 4 braços é mais elevado. And Narayana Sankha Chakra Gada Padma, very nice beautiful. And his nice crown. Narayana very opulence. E Narayana tem chakra, Padma, Sankha Shankha e chakra e Padma. Padma, chakra, Shankha e Gada. E tem uma coroa muito opulenta. Or my Krishna, only 2 hands, no Sankha Chakra Gada Padma. Just he is holding the cow herding stick. That is called Gocharana. E o meu Krishna não tem flor de lótus, concha, chakra,
búzio. Ele não tem nada nas mãos, ele tem apenas uma varinha de pastorear a vaca. Not also good cloth, because he's covered by. Também não tem assim roupa boa, só porque é um vaqueiro, né? Então ele... No any opulence, no and gold, nothing. não tem nenhuma opulência, nenhum ouro. And Narayan, full of opulence, many kinds of jewels, ornaments, everything. Mas Narayana é cheio de opulência, os ornamentos belos de ouro. So in this way, first Lord Chaitanya Mahaprabhu glorified about Narayan. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu ele começou assim, glorificando Narayana. Yes. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu asked to them, tell me, you Lakshmi, why did eager to meet with my Ishtadev Krishna, who is cowherd boy? E aí Chaitanya Mahaprabhu perguntou para eles, mas então, assim, por que a sua Lakshmi, ela está ansiosa, ávida por se encontrar com o meu Krishna? Why? Por quê? Because my Krishna has no opulence, and simply cowherd boy. Porque o meu Krishna não tem nenhuma opulência, ele é um simples vaqueirinho. Not good cloth also. Sem roupa boa. Krishna's heart is a cloth, nothing. O que o Krishna tem de roupa? Nada. Only pitambar also. Só uma pitâmbara, que é um pano, assim. And also, what is called? Vanafula mala, the forest flowers, garland around his neck. E também uma vanamala, que é uma floresta, é uma guirlanda feita com flores silvestres. Only turban in his, on his head. Apenas um turbante na sua cabeça. Are you Narayan? Nice, gorgeous cloth, crown, and golden crown on his head. Isso é Narayana, coroa de ouro, ornamentos belíssimos. So why your Ishtadevi, Lakshmi, she wants to meet with my Ishtadevi Krishna? Why? Então por que sua Ishtadevi, sua deidade adorável, Lakshmi, quer se encontrar com o meu Krishna? This is the proof in the Srimad Bhagavatam. Essa é a prova no Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu told Kasanu bhavu asa nadiva vidmahe tavangrenu parsadhikaro jad vanchasi larnacharo vihaya kamano suchirang hitavrataha. Srimad Bhagavatam gives evidence. Still Lakshmi Devi, she is performing hard austerities on the bank of Jamuna, other side of Vrindavan. Srimad Bhagavatam dá evidência nesse verso e relata como Shri Lakshmi Devi está fazendo austeridades até hoje nas margens do Yamuna. Yesterday I told Mahaprabhu joked, and she chastity. So what is her chastity? She wants to meet with Krishna. Então, como antes eu falei, como Mahaprabhu começou e brincou de como Lakshmi é casta. Então, querer se encontrar com Krishna, isso é castidade? And that time, they told Prabhu, why joke with my Ishtadevi Lakshmi? E aí eles falaram naquele momento, Prabhu, por que brincar com a minha Ishtadevi Lakshmi? Then he also quoted one verse, that there are no difference between Narayan and Krishna. Same Narayan or same Krishna. E aí eles recitaram um verso dizendo que não há diferença entre Lakshmi, Narayana e Krishna. Siddhanta Sattva Bhede Opi Sisa Krishna Sarupayo Rasnut Krishnate Krishna Rupa Esa Rasastiti. According to the conception of the scriptures, there are no difference between Krishna and Narayana. Então nesse verso que como fala que de acordo com as escrituras não há diferença entre Krishna e Narayana. But according to Rasa Vichar, there's some speciality of Krishna. Mas de acordo com Rasa Vichar, já há sim algumas especialidades em Krishna que o diferem. So yesterday I gave an example. If your husband has
types of job. Então, One is doctor or another lawyer. então como ontem eu dei Actually exemplo, same, just two jobs. eu dei exemplo ontem de como o seu marido ele pode ter dois empregos, médico e advogado, ao mesmo tempo. When he goes to hospital, then he dresses, the doctor dress, white dress. Quando ele vai ao hospital, ele usa uma roupa branca de médico, Doctor dress, putting one stethoscope this way, around the neck. põe um estetoscópio em volta do pescoço. Who is doctor here? Quem é médico aqui? No one. So doctor, everybody call him doctor, sub doctor. E aí todo mundo chama, né? Ó, doutor, doutor. A same person, when he goes to the court, that time he is called lawyer, that time his dress also different. E a mesma pessoa quando vai pra corte, por exemplo, você vai ser diferente e assume esse papel diferente. What is the dress of the lawyer? Qual a roupa do advogado? Black. Preta. Black dress that time. Long under the knee. É uma roupa preta e calças longas, né? Até o pé, uma bata. Why black? He wants to become black to white, white to black. Por que preto? Porque ele quer. Black to white? Black to white, white to black. Por que ele muda, né, de preto pra... Because he is called lawyer, lawyer. Porque ele é chamado lawyer, que em inglês pode ser lie. Lawyer que means mente. lawyer. Que parece que é de mentira, que mente. He goes to the court. Which is not true, he explains the truth. Which is true, explains that not true. It's a law. Ele, nessa lei dele, o que é verdade, ele consegue explicar como inverdade, e o que é inverdade, ele consegue explicar como verdade. So pronunciation a little bit different. Lawyer, then you can say liar, lie. Lawyer means he always speaks the lie, not true. Então, esse jogo de palavras no inglês que parece que combina com a palavra mentira. Então, porque ele nunca fala a verdade. Sometimes I told one story, laughing, joking story. Às vezes eu falo uma história. Once in England, the law declared that one place, the horse car should not enter in certain area. Uma vez na Inglaterra, eu vi uma lei que num local, que em um certo local não se poderia entrar com uma carruagem, um cavalo, assim, carroça. Horse car. They written there, horse car and horse completely prohibited. Estava lá assim, bem colocado. Aqui, cavalo e carroça é proibido. Then, if you break the law, then you have to get fine. E se você quebrasse essa lei, você ia ganhar uma multa. 100 pounds. 100 pounds. Law is very strict. So one person, he drove the horse car in that prohibited area. E aí uma pessoa passou com a carroça ali naquela área proibida. Then police caught him and gave fine. E a polícia o pegou e deu multa. Then he told, no, I will not pay, I have to go to the court. Ele falou, não vou pagar, eu vou à corte. Then judge asked, you broke this law? Here written, the horse and horse car should not enter, prohibited. E o juiz mostrou, você quebrou a lei, aqui está, cavalo e carroça não pode entrar nesse local. So you have to pay 100 pounds. Por isso você tem que pagar 100 pounds. That time his lawyer told, no, my horse not enter in this prohibited area. E ele falou, não, meu cavalo não entrou nessa área proibida. How did this one? Police told, no, your horse. E o juiz falou, como não? A polícia viu e falou, as pessoas viram. He told, not horse. This is not my horse. E ele falou, não, isso não é meu cavalo. Then everybody surprised, why person? This horse, your horse?
enter in the private area. Então as pessoas ficaram surpresas. Como assim? Seu cavalo, ele entrou nessa área proibida. Then he told, not my horse. Ele falou, He had mas não written é... horse would not enter in the private area. Not my horse. Ele falou, mas esse não é o meu cavalo, esse cavalo não é meu. So what is this? Então o que que é isso? O que que é esse cavalo? This is no horse. This is what? This is called mare, you know? Seahorse, you know? Seahorse in English? Hã? Não, porque isso não é cavalo, não. Isso é égua. You are written horse prohibited, but this is not horse. This is what? What is it called? Égua. Mare. Yeah. Understand? Porque estava escrito ali em Seahorse cima. means Ok? mare. He has not written the mare. They have written only horse. This is not my horse. This is Porque na verdade estava escrito ali então cavalo. E isso não é meu cavalo, é minha égua. so lawyer is clever or not? So then they written it there, horse, seahorse, horse, any kind of horse. You cannot read it. Por isso o advogado esperto não. Então eles tiveram que escrever ali cavalo, égua, jumento, tudo que é tipo de cavalo. Nice story, huh? Because lawyer very História, clever. né? Yeah. Porque o advogado é bem esperto. So now coming in this side. Mahaprabhu went on. They are Lakshmi, she has no fault. Because there are no difference between Narayan and Krishna. And Narayan is very, when he is Narayan, then he is another mood, or when he is Krishna, then another mood. So what is the problem? Então Mahaprabhu, No. Venkat Bhatta he told. Narayan is Krishna, Krishna is Narayan. bem calbata, então falou, mas isso não há problema de Lakshmi querer se encontrar com Krishna, porque num humor é Krishna e em outro humor é Narayana, é o mesmo. Your husband is lawyer or doctor. So you can go with your husband. When he is doctor, you can go. Or when he is lawyer, also go with him. The person is same, so there is no difference. Então bem calbata continua explicando, não há problema, como um marido que é médico e advogado, você pode se encontrar com seu marido como médico e como advogado. Por isso não há problema. Then Mahaprabhu told, okay, your conception is very nice, good. E Mahaprabhu falou, ok, sim, sua concepção é muito boa, seu entendimento. Your Lakshmi has no fault, I believe, good. Sua Lakshmi não tem nenhuma culpa, nenhuma falha, eu acredito. Bom. But my question is coming, Mahaprabhu told, my question is coming. Mas Mahaprabhu falou, mas minha pergunta que não quer calar é, Why Lakshmi, she did not attend any Ras dance with Krishna as like gopis? por que Lakshmi então não participou da dança da raça como as gopis? Why? And still Lakshmi Devi, she is also performing her austerities in Vrindavan, how to meet with Krishna and in the Ras dance as like gopis. E ainda até hoje Lakshmi, ela faz essas austeridades para poder participar da dança da raça com Krishna como as gopis. Yesterday I told you to go Vrindavan Parikrama, you go Belwan. Então, ontem eu falei como se você vai a Vrindavan, na Parikrama, você visita esse local, Belvan. Lakshmi Devi, she is performing hard austerities there. Esse é o local onde Lakshmi Devi está praticando árduas austeridades lá. But still, and she cannot enter in the Ras dance, Krishna did not accept. Mas ainda Lakshmi ela não consegue participar da dança da raça. Krishna não a aceita. So why? Então por quê? That Mahaprabhu also gave evidence
Nayang Simunitantrati, I sort to it. Nayang Simunitantrati Prasadato. Sajjosita Nurina Gandha Ruchankuto Vanna. Arasut Savyasya Bhajadanda Grihito Kantha. Labdha Siddhang Jog Udgada Bhajasundarinam. Brajasundaris. The gopis, they entered in the Ras dance. They perform Ras dance with Krishna. But Lakshmi, not possible. Está nesse verso do Srimad Bhagavatam explicando como as Vrajas Sundaris, as Gopis, elas entram na dança da raça, mas Lakshmi não é possível. She is saying now, Sri, Lakshmi Devi. Lakshmi Devi did not enter in the Ras dance. What would say of the Lakshmi? Even the beautiful ladies of heaven, Sargalok, they cannot also enter in the Ras dance. Se explica no verso Shri, Lakshmi, como ela não pode entrar na dança da raça, e mesmo as Devis de Swarga Loka, elas também não podem entrar na dança da raça. Sajjosita Nolina Gandha Ruchankuto Annaha. The ladies of heaven, they are very beautiful and attractive, and so sweet fragrance coming from their body. As moças do céu, Swarga Loka, como elas são, vocês descrevem, como elas são extremamente belas e como exala o perfume do seu corpo. They are called Nolina Gandha. Nolina Gandha means their body's fragrance as like the fragrance of lotus. Essa palavra que se usa referindo a ela mostra como o seu corpo cheira a lótus, fragrância de lótus. Also they cannot enter in the rasa. Mesmo elas não podem entrar na dança da raça. What will say even queens of Dwarka, they also not possible. O que dizer então, porque mesmo as rainhas de Dwarka, elas também não podem entrar na dança da raça. So, and Lakshmi also not. Assim também Lakshmi também não. But gopis, very easy. Os gopis muito They enter facilmente. Ras dance, perform Ras dance with Krishna. Elas entram na dança da raça e executam a dança da raça com Krishna. Everybody wants to enter Ras dance. Todos querem So much participar. desire, so much greed coming. Há muita ambição, muita avidez para entrar na dança da Because raça. this is the highest lila of Krishna. Porque essa é a lila mais elevada de Krishna. Who does not want to enter Ras dance? Quem não quer entrar na dança da raça? Everybody wants. I want to enter Ras dance. Todos querem. Todos querem entrar na dança da Even raça. Lakshmi, even Shivji, he asked to Purnamasi Devi, I want to see Krishna's Ras dance with the gopis. Mesmo o Senhor Shiva, ele pede a Purnamasi Devi, eu quero participar da dança da raça com as gopis. Then Purnamasi Devi said, it is impossible for you. Daí Purnamasi fala, é possível para But você. Shivji told, no, I want to go. Mas Shivji falou, não, eu quero. Then Purnamasi Devi, she dropped Shivji in one pond, Brahmakunda. Then Shivji's body is coming, very nice, beautiful, gopi form. E aí Purnamasi mergulhou o Senhor Shiva num lago sagrado, Brahmakunda, e aí ele saiu com a forma de uma bela gopi. Then Shivji Maharaj is gopi form, very nice gopi. Beautiful gopi. E aí Shivji Maharaj de repente assume a forma de uma bela gopi. And sitting in, what is it called? Rasasthali, Bangsi Bhat, one corner. E senta em Vanshivat, Rasa Stali, em um canto desse Vanshivat. Purnamasi Devi can sit here. And you can see, when Krishna performs Ras dance, you can see Krishna. Purnamasi chegou e falou, então você pode ficar sentado aqui, e aí você pode ver então como acontece a dança da raça. So Krishna played the flute, then all gopis came out from their house. E Krishna toca a flauta e todas as gopis saem de casa. Nisam Getam Tadananga Vardhanam Vajastriyu. And when Krishna played the flute, all the gopis, they came out from their house. Quando Krishna toca a flauta, todas as gopis saem de casa. Sanmohini and mantra in the gopi, the sound of the flute. Então na flauta, no som da flauta, há mohini, som mohini, encantador. And Sanmohini will intoxicated in the heart of the gopis. And all gopis are thinking Krishna only, he is calling to them.
Então há uma intoxicação nesse som e quando chega as gopis elas pensam, ó, Krishna está chamando apenas a mim. Because this vibration of the sound of flute enter in the gopis' ears. And all gopis thinking Krishna is only calling to me. Porque esse som transcendental da flauta de Krishna entra no ouvido das gopis e ela pensa, ó, Krishna está chamando a mim, apenas a mim. Srimati Radharani is thinking only Krishna is calling to me, Radhe, Radhe, Radhe. Lalita is thinking, oh, Krishna is calling me, Radhe, Lalita, Lalita, Visakha, Visakha. Radharani, quando esse som chega aos seus ouvidos, ela pensa, ó, Krishna está me chamando com esse som, Radhe, Radhe, Radhe. Lalita, quando ela ouve, ela pensa, Lalita, 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 nesse som. Vishaka também da mesma forma. Radhe, Radhe, boli, murali dakive, modiya iswari nama. Radhe, Radhe, boli, murali dakive, modiya iswari nama. Bhaktivinoda Thakur Sanghi. Chintamani Moy, Radha Kundaka. This. So, just I also mention this. So this is the proof, praman, evidence. The flute, one sound vibration coming. What is the sound? You know? What is the sound? Clean. Kalam, Jagu, Bam, Odisha, Manoharam. Not others. For this regard our Gayatri mantras. The Bija mantra. What is that? Clean. Clean. Very powerful mantra. If you chant this mantra, then realize this. You are not chanting every day, I think so. Então nessa canção Bhaktivinoda Thakur, Kalayati Nayanam, ele fala... Chintamani Moy, Kalayati Nayanam, Chintamani Moy. Está ali como, então, fala sobre esse som da flauta de Krishna, nessa canção. E o que é esse som da flauta de Krishna? É apenas o som clean, como está no mantra, né? Então, cantando esse mantra, você realiza essas coisas. Mas acho que vocês não estão cantando todo dia. Fix your mind with the Guru and Krishna. Concentre sua mantra, mente. then everything realization. Concentre sua mente em Guru e Krishna e cante os mantras. Dessa forma a realização vai vir. So now coming in this way, then all the gopis came and Krishna and start to rush them. Então, dessa forma, todas as gopis vieram e Krishna e começaram a dança da rasa. In the meantime, Krishna told, today I am not happy with my husband. Assim, meio Krishna falou, hoje eu não estou feliz com a minha dança da rasa. Then all gopis asked Krishna, what happened? What is the problem? E as gopis perguntaram a Krishna, o que aconteceu? Then Krishna told, maybe someone who is not, and what is called? Same mood. E aí Krishna falou, acho que alguém não está no mesmo humor. And gopi, all they are looking, who is it? All we are same gopis here. E as gopis começaram a olhar, mas nós somos todas as mesmas, Radha, todas as Lalita, gopis. Visakha, Sudevi, Rangadevi, and also Chandravali, Bhadra, Saibha, all gopis, the same gopis, not extra. Todas essas gopis, né? E nenhuma outra diferente, né? Sem extras. So all we are looking. Who is not like me? Então todos começaram a olhar, quem não é como nós? Now Krishna told, no, must be here someone not same. Krishna falou, não, deve haver alguém aqui que não é no mesmo humor. Then Krishna told, okay, search. Must be someone here, Vijati, not same mood. E aí Krishna falou, vamos procurar. Há alguém aqui que é Vijati, que não é no mesmo humor. Then all the gopis searching in the Bangsi board everywhere, every corner. E aí no Vanshivat, todas as gopis começaram a procurar em todos os cantos. Then came in the one corner, Ishan corner. Understand? Ishan corner means what is called north and east. Northeast. Então aí havia um canto do Nordeste, no Nordeste do Vanshivat. That corner one gopi is sitting. Naquele cantinho havia uma gopi sentadinha.
Then all gopis cut me. Hey, As Gopas pegaram ela, ei, what is your name? qual que é teu nome? Purnamasi did not give her name. Aí, daí Purnamasi não tinha dado nome a ela. She is gopi form. Understand? Very nice, beautiful gopi form. Nose ring here. Very nice, beautiful eyes. Taking the. Ela estava numa belíssima forma de Gopi, com os olhos, com cajal, brinco no nariz, Understand? Taking the. maquiagem, né? Gopi dots, very nice gopi dots. Gopi dots, os And putting the what? What is the color? Lipstick. very batom, nice. And putting many kinds of, complete this color. botando muito delas, maquiagens. Understand? Very nice. Era cúrcuma vermelha. So Gopi Dev says, hey, what is your name? E as Gopas falaram, ei, qual que é o seu nome? He did not say anything. What is my name? E ele não falou nada. Qual que Simply é meu thinking, what nome? is my name? Gopi's name. Shivji estava pensando, putz, qual que é o meu nome? Agora eu tenho que... Are tell what is your name? Fala aí, qual que é o seu nome? Especially Lalita Devi, she is very powerful. Pessoal, tem Lalita Devi, né? Hey, what is your name? Muito poderosa a Lalita Devi, então. Ei, Ei, qual que é o seu Gopi. nome? You, where have you come from? Ei, Gopi, de onde que você veio? What is your village name? Qual que é o nome da sua vila? Understand? What is your village name? Então, entende? Qual que é o nome da vila? Shivji think, oh my God, what to do? Seu Shiva, putz, o que eu vou fazer agora? Where you married? Com quem você casou? Which married? Which village you married? Em qual vila você casou? What is your husband name? Qual que é o nome do seu marido? Oh my God. Seu Shiva, meu Deus. That Olha. time also they become very angry. Oh, this is the Krishna told, this is true. E aí todas as saques deles ficaram muito bravas. Ah, esse aqui Krishna estava falando a verdade. E aí começaram a bater. Then bater, she né? cry, E aí o Shivji começou a chorar. hey Purnamasi Devi, please help me, please. Purnamasi Devi, por favor, me ajuda. Then Purnamasi Devi came. Aí veio a Purnamasi Devi. And veio. Purnamasi said, hey, Lalita Devi said, Hari, stop. Purnamasi, aí falou, Litevi, isso aqui, por favor, pare. He's Mahadev, Shivji. É Mahadev, Shivji. Then they brought in front of Krishna. E eles o trouxeram à frente de Krishna. Then Purnamasi Devi, she told this Shivji, Mahadev, he wants to see your Raj dance. For this regard I gave, but this form, but I did not give her name and husband name and also and village name, and I did give. Então ela trouxe à frente de Krishna, falou, o Shivji queria muito participar da dança da rasa, por isso eu dei essa forma de Gopi, mas eu não dei o seu nome, da vila de onde ele vem. Then Shivji and Krishna told Mahadev, listen, E aí Krishna falou, Mahadev, ouça, my Gopi form, this Gopi form is very, very confident. e aí Krishna falou, Not so easy to get the Gopi, therefore Gopi. essa forma de Gopi é muito confidencial, não é tão fácil assim conseguir essa forma de Gopi. Not so easy. If you want to get Gopi form, Gopi deha, Gopi body, need many process. Se você quer, Patam bhajan and sadhan, then by the causeless mercy of you take birth in Vrindavan, home of the Gopis, Gopjati, se você many quiser, things. se você quiser conseguir esse corpo de Gopi, esse Gopi Deha, existe um grande processo que você deve seguir. Você vai praticar Bhajana Sadhana, nascer do ventre de uma Gopi em Vrindavana e muitos outros processos para isso. So Krishna told, okay, Krishna, oh Mahadev, listen, because Krishna always gives so much respect to Shiva, Lord Shiva. Because he is the best devotee of Krishna. E aí Krishna falou, Mahadev, então ouça,
Porque Krishna ele também dá muito respeito ao Senhor Shiva, Mahadeva, porque ele é o melhor dos devotos. Now I am giving your name, Gopeshwara Mahadev. E agora eu vou te dar o seu nome, Gopishwara Mahadev. And you stay near my last place, Bansi Bhat. And if anybody want to enter in my residence, first and take permission from you. Without your permission, no one can enter my Bansi Bhat residence. Então você como Gopi, chamando-se Gopishwara Mahadev, você vai ficar aqui perto do Vanshivat, onde a gente se realiza a dança da raça, e qualquer um que chegue querendo participar da dança da raça, apenas você vai permitir ou não que essa pessoa entre na dança da raça. That means Shivji, now he is the door keeper of the Ras dance. Significa que agora o Sr. Shivji, ele é o porteiro da dança da raça. For this regard, Pranam Mantra also, Bhagavad Bhagavatam, Sanatana Goswami glorified about Lord Shiva's and Gopeshwara Mahadev. Porque por isso que Sanatana Goswami, em um Pranam Mantra, ele glorifica o Sr. Shiva assim. What is the Pranam Mantra? Gopeshwara. Fala. Vrindavana Vanipate Soma Soma Mauli Sanaka Sananda Sanatana Narada Idha Gopeshwara Prema the Pajachati. This is a Gopeshwara Pranam Mantra. Without taking the mercy from Gopeshwara Mahadev, you cannot enter in the residence of Krishna. Então esse é o Pranam Mantra de Gopeshwara Mahadev, e sem a sua misericórdia você também não consegue entrar na dança da raça. Vrindavanam Vanipate Soma Soma Muli Sanaka Sananda Sanatana Narada Idda. Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Muli Sananda Sanatana Naradidda Gopi Sara Brajavilasi Jugangri Padme Prema Prajacha Nirupadi Namo Namaste. Very nice, beautiful this. Pranam Mantra, Sankalpakalpa Dhram Grantha. Muito belo esse Pranam Mantra. Vrindavana Vanipati Jai Soma Soma Muli Sananda Sanatana Naradidda and Gopi Saraja Vilasi Jugangri Padme Prema Prajacha Nirupadi Namo Namaste. So, why am I saying? Because not so easy to enter in the residence of Krishna. And Shivji also failed to enter in the residence. Not possible. Por que eu estou falando? Porque é muito difícil entrar na dança da raça. O Sr. Shiva mesmo falou ao assim, tentar a primeira instância. Lakshmi Devi, not possible also. Lakshmi Devi também não é possível. So Brahma, Shiva, Narada, Lakshmi, they cannot enter in the residence. Então Brahma, Shiva, Narada, eles não podem entrar na dança da raça. So Mahaprabhu now coming in this, Mahaprabhu asks, but we heard in Srimad Bhagavad also, the Shrutis, some Shrutis, Vedas, manifested form of gopis, and they heard austerities and they entered in the residence, especially Gopal Tapani Upanishad. Então Mahaprabhu continuou dizendo como alguns shastras explica como as gopis passaram por várias austeridades severas e os próprios shastras eles receberam forma de golpe e entraram na dança da raça. Como assim Mahaprabhu falou como os próprios shastras eles receberam formas de golpes e aí conseguiram entrar na dança da raça. Shruti pai, Lakshmi na pai, ite ki karan bhatta ke pravishite nare morna. So Prabodhananda Saraswati Pad, Trimalla Bhatta, Bengal Bhatta, they asked, I can understand. This is true. Lakshmi Devi, she did not enter in residence. Even Shivji, but Shrutis, they entered in residence. Então
Bengalabhata Swami, então eles falaram, é verdade, não entendemos como é possível, né? Shivji, Lakshmi, eles não entram na dança da raça, mas esses shrutis, essas escrituras, com muita austeridade, essas escrituras tomaram formas de golpes e conseguiram entrar na dança da raça. Como é possível? That time they very eager to listen. Why? Então ali naquele momento ficaram muito ansiosos assim por ouvir por quê. Then Krishna glorified about Krishna's sweetness. That's called Madhurya. E aí Mahaprabhu então glorificou a Madhurya, a forma Madhurya de Krishna, a forma doçura de Krishna. Krishna's beauty and Krishna's qualification, that is called unparalleled. Como a beleza de Krishna é sem paralelos. So first to understand Narayan, how many qualifications from Narayan? Então quantas qualificações tem Narayana? 60. 60. Ramchandra, how many? Senhor Ramachandra, quantas? 62,5. Ramchandra, how many? 62,5. 62 and half, então. Are Krishna, how many? 64. E Krishna So Krishna has 64. innumerable qualification. But Shastra also saying also 64 qualifications. Ao mesmo tempo se diz que Krishna ele tem inumeráveis qualificações, mas também os Shastras dizem que Krishna tem 64 qualificações. Another also Krishna's extraordinary 4 qualifications. Krishna ela tem essas 4 extraordinárias, qualificações This extraordinárias. qualification not in other incarnation. As qualificações não há em nenhuma outra encarnação. This is called extraordinary qualification. Essas são as qualificações extraordinárias. What is that? Quais são? Who knows? Quem sabe? Rupa Madhurya, Lila Madhurya, Prema Madhurya e Venu Madhurya. Rupa Madhurya, sweetness of his beauty. Rupa Madhurya, a beleza da sua forma. Krishna's Rupa is what? Very good actor. Everybody completely attracted his Rupa form. A doçura da sua forma, a sua forma é completamente atrativa. Todos ficam atraídos pela sua All forma. the incarnation of Lord, Bhagavat, Vigraha, very beautiful. Is it true? Narayan, Ram, Krishna, their form is very beautiful. Todas as encarnações de Krishna, sim, é verdade, elas são muito belas. Narayana, Ram. But when you compare with Krishna, any incarnation of Lord, Krishna's beauty, that is called extraordinary. Mas quando se compara essa beleza dessas encarnações com a de Krishna, essa beleza de Krishna é extraordinária. Kallulu Bharati, Krishna's beauty is very beautiful. You cannot understand if you tell what it is. Rupa Madhurya. Lila Madhurya, sweetness is beautiful pastimes. That is called Lila Madhurya. Então, não tem como entender o que é essa beleza de Krishna. E então, na sequência, essa segunda qualificação extraordinária é Lila Madhurya, a doçura dos passatempos de Krishna. And Prema Madhurya, sweetness of his divine love. Prema Madhurya, a doçura do seu amor divino. Krishna's Prema Madhurya, extraordinary also. O Prema Madhurya de Krishna, a doçura do seu amor. Or then Venu Madhurya, sweetness of the sound of his throat. Govinda Venu. E aí também a última, Venu Madhurya, a doçura do som da sua flauta. For this regard, Krishna attracts to all the living. His name is also Krishna. Kri means to attract. No means he gives pleasure. All the senses of the living entity. Assim, Krishna atrai a todas as entidades vivas. O seu próprio nome está contido isso. Krishna é que atrai, é atrativo, e Na é que dá prazer. Então ele atrai e dá prazer a todas as entidades vivas. Place the fruit, then everybody intoxicated and in the divine love. And they are all their nature completely upside down. Moving become non-moving, or non-moving become moving also.
Então, quando Krishna toca a flauta, todos ficam intoxicados e mudam sua natureza. Aquilo que é móvel se torna imóvel e aquilo que é imóvel se torna móvel. Começa a se mexer. Do you understand? What is that? Moving becomes non-moving, and non-moving becomes moving. Entende? O que é isso? Que o móvel fica imóvel e o imóvel começa a se mexer. Give an example. Water always moving, up to down. Por exemplo, a água, ela está sempre se movendo de cima para baixo. The water of the river always moving, flowing. What is called flowing? A água do rio está sempre fluindo, de cima para baixo. Up to down. De cima para baixo. But when Krishna plays the flute, Mas then water of the river of Jamuna or Manasi Ganga, then he is going they down to up. Mas quando Krishna toca a flauta, a água do Manasi Ganga, ela começa a fluir de baixo para cima. Look at this. Opposite. Opostamente. How the powerful the sound the flute of Govinda. Nadastada tadupodharja mukunda gitam. Many people say. When Krishna played the flute, then the current of the water of the river of Jamuna, they are flowing opposite. Water is going up to down, but the water of the Jamuna going to down to up. No Venu Gita se explica como quando Krishna toca a flauta, as águas do Jamuna que vindo de cima para baixo, elas começam a fluir de baixo para cima. And that time they don't want to go, and they also making whirlpool, and the same place, just as here, making whirlpool. Nesse momento, Want to stay with the lotus feet of Krishna. Nesse momento, então, assim, as águas elas não querem ir também. Então elas começam a fazer assim redemoinhos, porque elas querem ir nos pés de lótus de Krishna. Nadastata tadupodharja mukunda gitam. Sukadeva Goswami Pad told him, Maharaj Parikshit, how this powerful the sound of the flute of Govinda. Sukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj, como é poderoso o som da flauta de Krishna. So, even everybody can see what intoxicated. Cows can't eat the grass. Todos ficam intoxicados. As vacas elas não conseguem comer a grama. When Krishna plays the flute, cows they are just looking the beautiful form of Govinda and listen the sound of the flute of Govinda with the idea. Quando Krishna toca a flauta, as vacas ficam assim, totalmente imóveis e com as orelhas bem assim para cima, ouvindo o som da flauta de Krishna. Gavascha Krishna mukha nirgata venu gitam. This sloka is saying this. When cows heard the sound of the flute of Govinda, they stand. They cannot move. As vacas, elas ouvem a flauta de Krishna, elas ficam paralisadas, elas não conseguem se mover. Half grass inside and half grass outside of their mouth. Metade assim da grama dentro da boca e metade fora da boca. Assim, They stop the chewing the grass. Elas param de mastigar. And tears rolling down from their eyes, as like one pearls dropping. E aí começa a escorrer assim lágrima dos seus olhos como se fossem pérolas. Their eyes not blinking. Os olhos Eyelids não not up and piscam. down, just looking. Ficam abertos, só olhando. Their ears completely stunned. Suas orelhas They are paralisadas, drinking the sweet nectar. bebendo o doce néctar. Their ears is as like lip cups. More. Suas orelhas são como Copinho de folha. copinhos assim Feito de folha. feitos de folhas assim, bebendo aquele néctar. Because they completely stunned. Stunned. Completamente paralisadas. Cows are eating the grass, you can see. Você pode ver ali as vacas comendo a grama. But in the Vrindavan, when Krishna played the flute, then cows stop the. Mas em Vrindavana, quando Krishna toca a flauta, elas param, paralisam. They are not eating the grass, just they're looking. E não comem a grama. Form of Govinda. Só olham uma bela forma de Drinking Govinda. the sweet nectar which is coming from the sound of the flute of E Govinda. bebem o doce néctar que vem da doce flauta de Krishna. And they're only baby cubs, just 1 or 2 days baby cubs. E aí, assim, um ano, de bebês, vacas de 1 ano, 2, They are not sucking the breast. 1 mês ou 2. Milk is coming from the udder of the cows, they are not drinking. E aí, Milk dropping from their mouth. os bezerrinhos estavam bebendo ali na teta da vaca, o leite continua saindo e começa a vazar assim pela boca deles, pela And teta da just they boca. also looking the beautiful form of Govinda.
ele só fica olhando a bela forma de Govinda. Their mouth completely touch the udder of the cow. A boca deles, dos bezerros, fica tocando o úbere da vaca. Because they have no time. Take out their mouth from the breast of the cow. Porque não há tempo de tirar a boca da teta da vaca. Still their mouth touch the udder of the cow. Ainda a boca fica tocando na teta da vaca, mas e olhando a bela forma de Govinda. As like someone painted. If you see little bit far, someone painted. Como se você visse um pouco de longe assim, pareceria como uma coisa que a gente tivesse pintado. Uma You think, oh, pintura. maybe this is true? Or these are paint? Você iria pensar, será que isso é verdade ou é uma pintura? Their eyes also not, their eyes lit not up and down, just no. Suas pálpebras também não vão de cima para baixo, não piscam. So I'm saying, Krishna's sound of the flute, Venu Gita, how is it powerful? Porque eu estou dizendo que é o quão poderoso o som da flauta de Krishna. So everybody intoxicated with Krishna. I'm saying because Krishna's these four extraordinary qualifications: Rupamadhurya, Venumadhurya, Rupamadhurya, and Lila Madhurya. Todos ficam completamente intoxicados com o som da flauta de Krishna. E essa é uma das qualidades extraordinárias de Krishna. If you want Madhurya, we'll discuss in it 1,000 years later. Para discutir uma dessas qualificações extraordinárias, precisaria de What kinds of the milhares de Madhurya anos. means sweetness. Madhur. Madhur significa o quê? Doçura. Krishna's everything is what? Madhuram, Madhuram, Madhuram. Tudo em Krishna é maduram, é doce. Asitam Madhuram, Gamitam Madhuram, Lalitam, Chalitam Madhuram. Everything is Madhur, Madhur. Madhuradi Pate, Akhilam. Tudo é doce. Balvacharya composing. Madhurashtra. Madhurashtakam, esses versos. So Chaitanya Mahaprabhu, in this way, this is the nature of Krishna. So Madhurji, प्रभु कहे कृष्ण एक सजीव लक्षण समाधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण. Krishna, this is spontaneous nature. He attracts to all the living entities to us. E aí, Chaitanya Mahaprabhu glorificou a doçura de Krishna e falou como todas as entidades vivas, sem escapar, são atraídas a ele. But though Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead, and he is called Atmaram, Aptakam. E Krishna é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, Atmaram, Atmakam. Bhagavan means is what? Which called Bhagavan means? His two qualifications knowledge inside. Atmaram and Aptakam. Self-satisfied and fulfilled all his. Então, a Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, ela tem duas qualificações. Atmaram, que ele é autossatisfeito, e Aptakam, que todos os seus desejos são realizados automaticamente. He is Bhagavan. He is all opulence. Ele é Bhagavan, todas as opulências há nele, existem nele. But his another qualification is that is called Sarvagata and Mukta. All-knowing power and completely innocent also. Mas há duas qualificações, Sarvagyata e Mugdata. Ao mesmo tempo, Sarvagyata, ele conhece a tudo, e Mugdata, ele é completamente inocente. That means he knows everything, and simultaneously he does not know anything. O que significa isso? Que ele sabe de tudo, mas ao mesmo tempo ele não sabe de nada. This is called Viruddha Dharma. Opposite words. At a time not possible. But with Bhagavan, at a time two things also. Então isso não é possível, é duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas como ele é Bhagavan, isso se torna possível. But especially Krishna's, his topmost form, that is called Gopa form. And he performs sweet lila as like human being. That is called Naralila. E a forma mais especial de Krishna, mais elevada, é essa forma como Gopa, como vaqueirinho. E quando ele nasce, como Naralila, como um ser humano. Krishna jate khela sarvottam Naralila
Narabapu tahara sarup Gopavesh venukar navakishur natavar Naralilar hai anurup Mahaprabhu told Krishna sarup vichar suna sanatan Advai gyan tatta braje brajendra nandan Krishna is called Advai gyan paratatta, non-dual. But in his inconceivable potential, Achinta Sakti, he performs all his lila. He manifests in many forms. Krishna, ele é glorificado como não dual, ele é um só, mas também ele é, por causa da sua potência inconcebível, a Achinta Shakti, ele executa muitas lilas, muitos passatempos. Krishna's innumerable Sakti, but one Sakti's name is called Achinta Sakti, inconceivable potency. Krishna ele tem muitas Shaktis, e uma delas é chamada Achinta Shakti, do inconcebível. Listen, Tattva Siddhanta Mahaprabhu told. Even in this material world, some things also we're looking at an inconceivable potency also here. Mesmo nesse mundo material, você pode ver essa potência inconcebível. Achinta Sakti, no? What is that? O que, por exemplo? Have you? Many times I told you, what is Achinta Sakti in this material world? Muitas vezes eu falei, o que é a Achinta Shakti nesse mundo material? É, que a gente That we pensa que nunca vai morrer. think that we'll never die. That we think that we will What is the never Achinta die. Sakti in this material world? Hala. Many times I told you, you are not listening. Muitas vezes eu falo, This mas, year and come in this year. Not mas vocês não levam aqui pro coração. É? Sai pelo outro ouvido. Money, mantra and Ausadi also. Even this material world also Achinta Sakti, beyond of our material conception. That God Achinta Sakti we are looking here. Money means jewels, some kinds of jewels. Alguns tipos de joias. Giving many kinds of things also. There is parsimony. Parsimony, touchstone. Touch the iron, transfer in gold. Touchstone not transfer in the gold, but touchstone touch the iron, then iron transfer in gold. A pedra de toque é uma pedra que você toca nas coisas e as coisas viram ouro. Mas ela mesma ela não vira ouro. So Mahaprabhu gave an example. Even in this material world, we see that touchstone, parsimony. Parsimony, take one parsimony, touch the iron, iron transfer in gold. But touchstone not transfer in gold. Então Mahaprabhu deu esse exemplo, como nesse mundo material também a gente pode ver exemplos de potência inconcebível, como essa pedra de toque toca o ferro, vira ouro, mas ela mesma não vira ouro. Also many kinds of herbs also, they're part. Muitas ervas também. Many kinds of herbs. They are also inconceivable potency. Muitas ervas também apresentam esse comportamento inconcebível. Mantra, you chant this mantra, many kinds of miracle come in your life also. Mantras também, você canta os mantras e começa a acontecer milagres na sua vida. One person, the English person asks, American person asks to Bhaktivinoda Swami Maharaj, could you show any miracle things to us? Uma americana perguntou para Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, What você is the pode me power of mostrar mantra of yours? você pode me mostrar um milagre que você faz? You can show to us some miracle thing available mantra. Qual que é o poder do mantra? Qual que é o milagre que esse mantra aí? Then Bhaktivinoda said, yes, why not? Bhaktivedanta Swami Maharaj falou, sim, por que não? Well, what is that? E uma americana perguntou, o que é? Look, my disciples, Olha, meus discípulos, before they were hippie, and now they are happy. antes eles eram hippies, agora eles são happy, eles são felizes. Antes eles eram I hippies. did not give them any money or nothing. Before they are, what is called? They love these things. And now they saved hand, putting tilak, kanti, mala. Antes eles So did it change or not? eu não dei dinheiro nada pra eles. Antes eles tinham cabelo comprido, assim, eram hippies, usavam dreads. Agora eles, olha, rasparam a cabeça, usam tilaka, usam mala. Então isso não é um milagre, não. So their lifestyle change or not? Miracle Sim. means it change.
O seu estilo de vida mudou completamente ou não? I gave only this Harinam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I did not give anything, just I gave the mantra, Harinam. Eu não dei nada para eles, apenas um mantra, Harinam. E olha como sua vida mudou Is it miracle or completamente. not? First to understand, Harinam miracle or not. Então, entenda, isso é um milagre. So that's why I will tell to you, what is called? Money, mantra, also. This is miracle. Change everything. Então, entenda, isso é money mantra. É um milagre, um mantra. Understand? One kind of wood. You can keep your house, snake will not come. Automatically. Okay. Existe um tipo de madeira que se deixa na sua casa, as cobras não vêm. Everything is also in this material, even this material, many kinds of miracle happen. Mesmo nesse mundo material, vários milagres assim acontecem. It's mosquitoes here. Take lemon and put the what is called? What is Clove. clove. Then all mosquitoes automatically run away. Você pega limão e mistura com cravo, então automaticamente os mosquitos todos vão sair correndo. No need by the what is called? Não precisa comprar o repelente. The one case of insects. Put cut one lemon and put the 3-4 plants, lavanga. Then after few things all mosquitoes are running. Nós cortaram o limão, botaram os cravos ali, os mosquitos vão embora. Então imagina um mantra. You can put you can do the miracle. Você pode botar e ver esse milagre. Same earth. You put a different seed, different fruits coming. Mesma terra, você coloca diferentes sementes e diferentes frutos surgem. This is not true. Milagre ou não? Same your garden. Mesmo jardim, You are putting different seeds Você and pode- different. diferentes sementes e várias frutas diferentes vêm. Some sweet potato coming here. Algumas batatas doces vêm aqui. Your sweet potato is not there. Tem ali batata Rango doce, potato. Sweet potato batata coming doce from the também. earth. Vem da terra, Karela coming. carela vem. Look, in this material also everywhere also can see the Achinta Sati. What kinds of Achinta? Inconceivable. Nesse mundo, você já consegue ver vários tipos de Achinta Shakti. E So, é Maha- potência inconcebível. Mahaprabhu told, even this material, this and this, Ishwar, why not? Então Which o Mahaprabhu Bhagavan, falou, he has Achinta Sati, why not? se nesse mundo você pode ver provas de milagres, Ishvara, Bhagavan, por que não? The Mahaprabhu asked, why you surprised? Então, Mahaprabhu, por que você está The surpreso? Lord has inconceivable potential to surprise. O Senhor tem potências inconcebíveis. Everywhere you can see inconceivable potential, Achinta Sati. And which Bhagavan, he has inconceivable potential, Achinta Sati. In his potential, he can do anything. Em todo lugar você consegue ver essa potência inconcebível. Então imagina o Bhagavan, ele pode fazer o que ele quiser. So just I also explain who is Bhagavan. He has what potency now? Inconceivable Achinta Sati. In his Achinta Sati, he manifests everything. Então eu expliquei como o Bhagavan ele tem essa potência, Achinta Shakti, potência inconcebível, pela qual ele pode fazer qualquer coisa. And without, what is called? Vikar. Vikar means? What is Vikar in English? Transformation. He can manifest everything also. Mesmo sem transformação, sem processo de transformação, ele pode manifestar qualquer coisa. Understand? Just give an example. The stone and creates the gold. Por exemplo, essa pedra de toque ela pode transformar ouro, manifestar ouro. But stone not transfer in gold. Mas a pedra de toque mesmo ela não pode se transformar em ouro. Krishna, he manifests all the living entities from his Jiva Shakti or Tasya Shakti. But Krishna is not become the Jiva. Krishna manifesta todas as almas, todas as divas de sua Jiva Shakti, sua Tatastha Shakti. Mas Krishna ele mesmo, ele não se transforma em Jiva Shakti. This is Tattva Siddhanta. So for this is called Parinam Bhad. Isso é Tata The Siddhanta. doctrine of
What is called? Transformation. Parinamvad. Tata Siddhanta, isso é Parinamvad, um Tata Siddhanta sobre a transformação. Listen. Advaitavadi, they don't want to accept this Parinamvad. Os Advaitavadis, eles não querem aceitar esse Parinamvad. Parinamvad is Ishwar Hoyto Vikari. If we accept the Parinamvad, Lord will become transformation. But Mahaprabhu told no. Lord has Achinta Shakti. In his inconceivable potency, it's still the same, but he can manifest many forms. With his potent Shakti. Então, Krishna, ele tem essa potência inconcebível. E através dessa potência ele pode fazer o que ele quiser. E pode manifestar inumeráveis coisas sem ele se transformar naquilo. What is the Parinamvad? O que é o Parinamvad? Rasapuja. Shakti. What is the Parinamvad? What is the definition of Qual a Parinamvad? definição de What is the Parinamvad? definition of transformation? What is the Parinamvad? What do you understand about Parinamvad? O que vocês entendem sobre a respeito de Parinamvad? One thing that Caminho da transformação. They cannot come back the nature. I cannot. Uma coisa que se transforma, ela não volta para sua. One thing that transform don't become the first one, the original. Yeah, They transform in yogurt, but yogurt cannot become milk. What is it? Follow. What is the Parinamvad? What did they say? First explain about how this one substance becomes another substance, but this future substance cannot again become the original substance. And then you said, this is like, for example, as he told, milk becomes yogurt, but yogurt cannot become milk. But then you divided in these two things, Vastu Parinamvad and Shakti Parinamvad. So Vastu Parinamvad, you gave the example of the gold. Like, for example, you have a piece of gold, and then from this raw piece of gold, you make like ornaments and bangles and many kinds of shapes, different shapes. But then again, if you melt all these different objects, they again become like a piece of gold. But these are like Mahaprabhu, they were saying not so much emphasis about Vastu Parinamvad, because then they then can say that Jiva can again become Brahma. This is not true. So the most emphasis is on Shakti Parinamvad, because it's like milk and yogurt. Like Brahma, with his Jiva Shakti, he has the Jiva Shakti, then the Jiva comes, like Bibinam Shatata, but the Jiva cannot become Brahma. This is impossible. Okay. So Shakti Parinamvad. Actually, Mahaprabhu gave the emphasis about Shakti Parinam Tattva. Yeah? Two Parinam Tattva I also explained. One is called Vastu Parinam and another is called Shakti Parinam. Então, dentro disso, Mahaprabhu dá ênfase em Shakti Parinam Tattva. Então, existem dois tipos disso. Vastu Parinam Tattva e Shakti Parinam Tattva. Yeah? Understand? Yes. She told. Yeah? All Portuguese, maybe understand or not. But I don't know if I spoke correct. So now coming in this way, so Mahaprabhu very nicely discussed this tattva. And coming back this katha, Krishna has one potency, Shakti, that is called Sarva Chitta Akarshak. Understand? What is Shakti? Potency? Sarva Chitta Akarshak. He attracts all the living entities towards him. Sarva Chitta Akarshak. Então, Mahaprabhu falou como Krishna tem uma potência chamada Satchit Akarshat. Sarva Chitta, the heart of all the living persons. Sarvajit Akarshat. How? Ele atrai todas as With entidades his vivas. sweet madhurya, samadhurya. Com sua doçura ele atrai. So I told, madhurya means, what is the madhurya again coming? Então eu falei, o que é uma Very deep doçura? philosophy. Lagu Bhagavatam explained this way. Sweetness means is that Krishna performs his lila as a human being, Manav lila. O que é And doçura? that is called the samadhurya. He attracts. O que é doçura? É Krishna quando ele executa os seus passatempos como ser humano. Isso atrai. So for this regard, all Brajavasis, they love to Krishna. And they never think Krishna is Bhagavan. Por isso, os Vrajavasis, todos eles amam a Krishna. Eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Krishna is saying Bhagavan. But Brajavasis,
they don't believe Krishna is Bhagavan. Krishna é Swayam Bhagavan, mas os Vrajavasis eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. Because they have so much intimacy. Eles têm tanta intimidade com And they Krishna. make many kinds of relationships as like their families E member. tem tanta relação com Krishna como um membro da família. Ahu bhagga mahu bhagga nanda gopa vajukusam janamitrang paramanandam purna brahma sanatanam. Learn this sloka. First sloka. Bolo. Ahu bhagga mahu bhagga nanda gopa vajukusam janamitrang paramanandam purna brahma sanatanam. Krishna is called purna brahma sanatan tattva. Eternal transient. Aprenda esse verso. Krishna é Purnam Brahman, Sanatan Dharma. Aho bhaggo maho bhaggo nanda gopo brajukusam janamitrang paramana purna brahma sanatan. Krishna is purna brahma sanatan purush. But Brajavasis, they are thinking he is their family's member. Esse verso explica como Krishna é Purnam Brahma e Sanatana Purush. Mas os Vrajavasis o veem como um membro da família deles. Speak louder. Listen or not? Vocês estão Sound ouvindo? good? O som tá indo aí no fundo? You take more prasad then. Understand? Krishna Priya. You are not also eating the prasad. Both are skinny body. Understand? Take Mahaprasad until your throat. Then Shakti will come. Speak louder. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Brajavasis, they are thinking Krishna is my friend. Subal Siddham is saying Krishna is my friend. Os Vrajavasis pensam que Krishna é meu amigo. Oh, Krishna é meu amigo. They climb on the shoulder of Krishna. Eles sentam, o Krishna senta no ombro deles. They feed their remnants to Krishna. Ou eles sentam nos ombros de Krishna. E eles dão comida para Krishna. They laughing, joking with Krishna. Eles brincam com Krishna, riem com Krishna. They never think Krishna is Bhagavan. Eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Nanda Jashoda, they are thinking Krishna is my son, innocent baby. Nanda e Yashoda pensam, Krishna é meu filho, meu inocente bebê. And chastisement to Krishna. E o punem. Mata mare putra bhave kare tarona vatsam. Krishna says, my mother, you think I am her innocent baby. For this regard, my mother will chastise me. Krishna fala, minha mãe pensa que eu sou um bebê inocentinho, por isso ela me castiga. All Ved Puran manifested from Krishna's mouth. Todos os Vedas e Puranas se manifestaram da boca de And Krishna. now Mother Jashoda, she is giving lesson to Krishna. Krishna, don't do this, do. E agora, Mãe Yashoda está falando para Krishna, dando lição para ele. Krishna, faça isso, não faça aquilo. Braje prasiddham navanita chauram upanganancha digudukula chauram. Braj is very famous. This is called butter thief. Everybody. Em Vraja, Krishna é muito famoso como o ladrão de manteiga. So in this way, Brajavasis, how they have love and affection with Krishna. Dessa forma, como os Vrajavas têm amor e afeição por Krishna. And Gopis, they have so much love and affection, deep their intimacy with Krishna. E as Gopis, como elas têm profunda amor e afeição por Krishna. They are thinking Krishna is our beloved, lover and beloved, this type of relationship. Elas pensam, Krishna é nosso amado. For this regard, sometimes they also did man. Por isso, Envy with Krishna. às vezes elas fazem man, elas entram em man, ou seja, elas ficam bravas com Krishna. Sometimes they also chastise to Krishna. Madhava, Madhava, Jahi, Madhava, Mapada, Kaitava. Hey Madhava, get out for our kunja. Às vezes elas ficam bravas com Krishna e brincam com ele. Madhava, sai daqui, vai embora. Or Krishna is holding his ears and asking his forgiveness. E aí Krishna segura as orelhas assim e implora pelo perdão delas. Jat kinkrisya bhusa kholukapu vani nityam parasa purusa sikhanda muli jassa kada rasanidi visabhanu jaya tat kinkunji bhavanangana marjanisam.
Prabhupada Saraswati explained this. Eh? Krishna is thinking, I am offender, aparadhi. Prabhupada Saraswati explica, Krishna, ele pensa, eu sou um aparado, eu sou um ofensor. How possible? Brahma, Shiva, Narad, all they also paying their obeisances, lotus feet of Krishna. Como é possível? Brahma, Shiva, Narada, todos prestam suas reverências aos pés de lótus de Krishna. And now Srimati Radhika become very angry with Krishna. Then Krishna is thinking, okay, I am offender, and fold his hand and go down his forehead to the feet of Srimati Radhika. E aí quando Srimati Radhika fica brava com Krishna e o pune, ele pensa, eu sou um ofensor, é melhor eu me prostrar aqui nos pés de lótus de Srimati And Krishna Radhika. says that this, Smaragarla Khandanam Mama Sirasi Mandanam Dehi Tava Padapallavam Udaram. Seva Kunjalila. Yeah, look. This type of prema. Krishna mesmo explica isso. Isso é um tipo de prema. This is a Braj. Isso How é sweet vraja. Lila Krishna perform. Como é Is doce Krishna Deus. is as like a lusty person. Completely what? Lusty person. Krishna é como se fosse uma pessoa completamente luxuriosa. Understand? Srimati Radhika says, sit down, stand up, stand up. Srimati Radhika fala, senta, Krishna senta. Srimati Radhika fala, levanta, Get out Krishna from the levanta. kunja, Krishna. Srimati Radhika fala, sai do meu kunja, Krishna. How this doing this? These types of lila, Krishna is performing sweet lila. And everybody wants to Krishna's listen these types of lila. Esses doces passatempos de Krishna, todos são Krishna ávidos por performs ouvi-los. as like a lusty person, completely lusty person. Krishna executa essas lilas como se fosse uma pessoa completamente luxuriosa. And if that the particular wise person means Gyani, listen, then they close their ears. Hey, what is speaking this katha? Se fosse um Gyani ouvindo, uma pessoa intelectual, assim, ela ouviria isso, ela taparia o ouvido e falaria, o que você está falando? Para de falar isso. And so Gyanis, they don't want to listen this katha. Hey, why are you speaking the lusty katha? Os Gyanis não querem ouvir esse kata. Por que você está falando esse kata luxurioso? Tapasya Gyani, they don't want to listen this Os katha. They tapasis, listen, os their Gyanis. mind will disturb. They go, I will lose our tapasya, austerity, Se I lose our everything. Eles não querem ouvir, porque se eles ouvem, eu vou perder toda a minha austeridade, vou perder toda a minha tapácia. If you listen this katha, lusty katha, then lusty desire will come. Se a gente ouvir esse kata luxurioso, então a luxúria vai vir. For Nossa. this regard, Gyani, yogis, tapasya, Por isso os they Gyani Yogis, don't want to listen Krishna's this katha. tapaces, eles não querem ouvir esse tipo de Krishna kata, Lila kata. You understand? Entendem? Krishna stole the cloth of the gopis and how to joke with them. If you listen, your mind will be disturbed. Krishna roubou a roupa das gopis e brincou com elas. Então, como vai ouvir esse kata? A nossa mente vai ficar perturbada. Well, what is speaking this katha? O que você está falando esse kata? Krishna makes many boys and girlfriends. Say Maharaj, oh my God. Krishna tem muitas namoradas. Então, o que é isso, meu Deus? Krishna hidden away. Met with the many gopis. My God, we did also this. Why Krishna Why coming in Krishna consciousness? What kinds of benefit we'll get? Krishna se encontra com muitas gopis e nós também fazemos isso. Então, na consciência de Krishna, para quê? Qual fruto vai ter? I have come here to purify my heart. Eu vim aqui para purificar meu coração. And now you are speaking Krishna. Apart from last dance with the gopis, Krishna stole the cloth of the gopis. E agora você está falando que Krishna fez dança da raça, roubou a roupa das gopis. Como é que é possível? For this Kormi, Gyani, Yogis, they don't want to listen to this. Por isso os karmis, gyanis, yogis, eles não querem ouvir esse tipo de kata. Entende? But this katha is a topmost katha. Mas esse kata é o mais elevado. Srimad Bhagavata gives evidence. Vikritam prajabhuti idancha Vishnu shraddhanyato anusunnad varne tatha bhakting parang bhagavati padilabha kamo hidrogam asu apinoti pachirena dhriva. This is the best medicine. Srimad Bhagavatam dá evidência. Essa é a melhor medicina. Understand? This is the best medicine, Krishna Katha. If you listen to Krishna Katha,
then automatically lust disappears from you. Na verdade, esse Krishna Katha é a melhor medicina e que se você ouvir, toda a luxúria vai se esvair, sair And correndo. if you not control your lust, what you will do? Read Krishna book. Bhaktivedanta Swami Maharaj. You read my Krishna book. Se você não consegue controlar a luxúria, o que fazer? Leia os livros de Krishna. Um específico, Krishna Book, o livro de Krishna, de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. One devotee wrote, Gurudev, I cannot control my lust. What will do? Um devoto escreveu. You read my Krishna book. O devoto escreveu a ele, Gurudev, eu não consigo controlar minha luxúria, o que fazer? Ele respondeu, leia o livro de Krishna. That means what? How to read, how to listen Krishna Katha. Shraddhanito, with faith. The Krishna is Bhagavan. He performs sweet lila with his devotee. E como ouvir esse Krishna Katha com fé, e com fé de que Krishna Bhagavan, he performs que ele é Bhagavan e que ele executa esses doces lilas, passatempos com seus devotos. But don't you imitate. Mas você não imite. Understand? Não tente imitar. But this local. Yeah, like Shivji, he drank the alcohol, drank the poison. Como o Sr. Shivji, que bebeu o veneno. And if you're not getting the power and position of Shivji, if you try to drink the alcohol, drink the poison, you will be die. Então, se você quiser imitar o Sr. Shiva que bebeu o veneno, você vai morrer. So in the same way, don't you imitate Krishna's lila, this lila. Da mesma forma, você não deve imitar os lilas de Krishna, os passatempos de Krishna. What is slokas? Naitat samachare jatu monasapi jhanissara. Samachare, that means you should not do imitate as like Krishna. Nesse sloka se instrui claramente, você não deve imitar os passatempos de Krishna. Krishna perform Rasa dance, you think I will perform Rasa dance, imitate. Krishna, por exemplo, Krishna executou a dança da raça, então eu também vou fazer uma dança da raça. Isso é imitação. So saying this verse, Vikrita, Naitat samachare jatu manasapi jhanisse yatha rudra abdija visham. So now coming to this way, why I am saying it? Because here Brajavasis, how they make relationship with Krishna as like they are family. Os Vrajavasis, então, Different kinds of Brajavasis, they make friendship with Krishna, Subal, Sridham, Nanda, Yashoda, and Gopis. They are different rasas. So for this regard, they make relation with Krishna different ways. Então, os Vrajavasis, eles têm uma relação íntima com Krishna. E dependendo do Vrajavasi, tem uma diferente relação com Krishna. Pai e mãe de Krishna, Yashoda, Nanda, Maharaj, os Gopis, os Gopas. Brajaloker bhavejai kare bhajan, sei brajapaya suddha brajendra nandan Mahaprabhu. If you want to attend to Krishna in Braj, you have to follow the footsteps of Brajavasis. Mahaprabhu falou nesse verso, se você quiser servir a Krishna, você deve seguir nos passos, né, dos Vrajavasis. Shrutis, they attend to Rasalila. Why? Because they follow the footsteps of the Gopis. Os Shrutis, eles alcançaram a Rasa Lila. Por quê? Porque eles seguiram os passos das Gopis. But Lakshmi Devi, she does not want to follow the Braj Gopis. Mas Lakshmi Devi, ela não quer seguir as Vrajagopis. Talvez amanhã eu continue So this is the explicando. main reason. Why Lakshmi she did not attend Rasa dance? This is the Então, main. essa é a razão principal pela qual a Lakshmi Devi não consegue participar da dança da raça. Lakshmi Devi, she wants to enter Rasa dance is her Lakshmi form. Porque Lakshmi Devi, ela quer entrar na dança da raça com sua própria forma. Understand? No, Entende? impossible. Impossível. Need Gopi Deha. First need Precisa Gopi Deha. de corpo de Gopi. Then associate with the Nitya Siddhas Braj Gopis. E aí se associar com as Nityasiddhas Gopis. Then
by the causeless mercy of the gopis. Então, pela misericórdia sem causa dessas gopis, então aí... That means gopi anugatta vina bhajilo bhajanandan. Gopi anugatta vina na bhajilo napai brajendra nandan. Gopi without the following the footsteps of the gopis, even to bhajan sadhana to Krishna, you cannot attain. Sem seguir os passos das gopis, mesmo executando bhajana e sadhana, não é possível. So understand this. Gopi anugatta vina bhajilo napai brajendra nandan. If you worship to Krishna, but you are not following the footsteps of the gopis, under guidance of gopis, you cannot attain Braj. Então, Anugattamaya bhajan. mesmo se praticando sadhana e bhajana, se você não seguir os passos, o exemplo, a orientação, sob a orientação das gopis, você não chega em Vraja. Lakshmi Devi, she did not want to anugat of the gopis. Lakshmi Devi, ela não quer ter essa anugata, essa guia, né, essa instrução das gopis. If you practice bhakti, need use anugatta. Anugatta means follow the instruction of Guru and Krishna. Se você quer seguir Bhakti, você precisa ter orientação anugata, de Guru e Krishna. Without anugatta understand? Krishna Priya, what is anugatta? Então, dizendo o que é Instruction anugatya? of Guru and Krishna. É a instrução de Guru e Krishna. Without anugatta, you cannot attain your perfection. Sem anugata, essa instrução do Guru e Krishna, você não pode avançar no caminho espiritual. But Lakshmi Devi, she does not want to anugatta of gopis. E Lakshmi Devi ela não quer ter essa anugata das gopis. And at second, she wants to enter in Rajdan with the form of gopi. Gopi Devi. But not possible. E segundo, ela Form her Lakshmi Devi. ela quer entrar na dança da raça com a sua própria forma de Lakshmi. E isso não é possível. Or Krishna's rules is what? Krishna Gop Jati Vina Nakare Angikar. Krishna says, I am Gop Jati. I cannot accept others' caste. E Krishna This fala, is the rules of Krishna. essa é a regra de Krishna. Eu sou Gopi Jati, eu sou da família de vaqueiros. Eu não posso aceitar nenhuma outra casta. That means, conclusion, you have to take birth in Vrindavan, Conclusão, você tem que nascer em Vrindavana, not Brazil. não Brasil. You have to take birth in Vrindavan. Nascer em Vrindavana, This is the Vraja. Second, you have to take birth in the Gopa families also. Not Você only tem que- Vrindavan, take birth in Vrindavan also. Many Brahmanas also there. Not Não só possible. em Vrindavana, porque tem muitos brahmanas em Vrindavana. Você tem que nascer em Vrindavana numa família de Vaishya, de vaqueiros. You have to take birth in Vrindavan in Gop dynasty also. Você tem que nascer em Vrindavana na dinastia dos Gopas, dos vaqueiros. They need also Gopi form, Gopi Deha. E precisa então de corpo de They will take Gopa. birth in the Gopi. form of the Gopis and very nice, beautiful Gopi form. Vai Gopi Deha. nascer no ventre de uma Gopi, com uma bela forma de Gopi. Understand? If you want to enter Rajdan, this is the process, some process is there. Se você quer participar da dança da raça, é um processo aí. Understand? If you take it, no. Se I will pensa, enter, put on this, no. se você pensa, não, vou botar um negócio aqui, um ali. These are the rules. Have to take birth in Tem os Vrindavan, sinais. in the Gopa family, not others family. Need what? Gopa family. Because Krishna says, Ami Gopi Jati, Gopi Vina Onne Nakare Angikar. I will not accept other caste in my Rajdan. Nascer em, Only Gopa dynasty. nascer em Vrindavana e na dinastia dos Gopas. Porque Krishna disse, eu sou Gopa Jati, na dinastia dos Gopas. Eu não aceito nenhuma outra casta. I remember Trivikram Goswami, Narayan Goswami Maharaj. They also love in quality to each other. Também, ele está lembrando Srila Narayana Maharaj com Srila Trivikram Maharaj. Como eles tinham brigas de amor, assim, brigas amorosas. Trivikram Maharaj said, oh, you cannot enter in the Rajdan. Okay, not possible. You are a Brahmana. Trivikram Maharaj falava para Srila Narayana Maharaj, você não pode entrar na dança da raça, você é um brahmana. And Trivikram Maharaj said, I can enter. Go. I born in E Trivikram Maharaj falava, eu posso participar da dança da raça porque eu nasci na dinastia de Gopas, Vaishya. love in quality to each other. E riam assim, brincando amorosamente um com o outro. Then Trivikram, then Narayana said, oh, you are looking my this form, you don't know my form. E aí Srila Narayana Maharaj falava, você está olhando essa minha forma aqui, você não conhece a minha forma. Then they said they also love in quality to each other. E assim ele ficava aí brigando amorosamente, assim. Yeah.
Shuddha Vaishnava, they are also there. It is called, they are Devotos loving puros. God. Raja Nityananda Prabhu and Devotos puros. Advaita Acharya. Existem essas brigas amorosas, assim como Nityananda Prabhu e Advaita Acharya. Many Katha is coming. Muitos katas vêm vindo. Gurudev and Nana Goswami Maharaj. Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj. Srila Gurudev, Nana Maharaj, Trivikram Maharaj, why are you saying always Gopi, Gopi, Gopi? Srila Trivikram Maharaj falava, por que você está falando sempre Gopi, Gopi, Gopi? But why not? E aí ele falava, por que não? Are Mahaprabhu, what did he chant? E aí ele falava, Mahaprabhu, o que ele cantou? Gurudev, Mahaprabhu did not chant Hare Krishna, Mahaprabhu chant Gopi, Gopi also. Gurudev falava, Mahaprabhu não só cantava Mahamantra, Mahaprabhu também cantava Gopi, Gopi, Gopi. Por que não? Mahaprabhu returned back from, what is called? Gaya. Taking Diksha, then Mahaprabhu not chanting Hare Krishna, Mahaprabhu chanting what? Gopi, 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 Gopi. Quando Mahaprabhu estava voltando de Gaya, depois de ter tomado Diksha, ele veio voltando cantando Gopi, 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 Gopi. So what is my fault? Mahaprabhu also chant Gopi, Gopi. Então qual a minha falha? Mahaprabhu também cantava Gopi, Gopi, Gopi. But then Gurudev told, your Krishna is cheater. E aí Gurudev falava, o seu Krishna que é enganador. Your Krishna cheats the people. Krishna engana as pessoas. Because Krishna is blackish. Porque Krishna é preto. My gopis are fresh complexion, they never cheat me. Minhas gopis, elas têm uma complexão assim, um rosto fresco, assim, elas não enganam ninguém. You did not expect this. Trivikram Goswami Maharaj, Nana Goswami, how they are loving for each other. Deep Siddhanta. Vocês não imaginam como nessas brigas amorosas entre os dois existe um profundíssimo Siddhanta. Jai Srila Trivikram Goswami Maharaj. Jai Srila Nana Goswami Maharaj. And especially in Navadidham Parikrama, when Trivikram Goswami Maharaj and Srila Nana Goswami Maharaj, they are loving corn in the place of Samudra God. Especialmente em Navadvip Parikrama, essas brigas amorosas especialmente aconteciam em Samudra. Samudra God. Samudra God. Navadvip Parikrama. Quem foi para Navadvip Parikrama? Levanta a mão. You went to that place? Trivikram Goswami Maharaj is taking the role of, very nice drama is there. Aconteceu Trivikram belo Goswami is teatro taking lá. the role of Bhim. Our Gurudev is taking the role of, what's that? Samudra Sen. Srila Trivikram Maharaj, nesse local, assumiu o papel de Bhim. E Srila Narayana Maharaj assumiu o papel de Samudra Sena, Who is the devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu? que é o devoto de Chaitanya Mahaprabhu. And Samudra Sen, Bhim is the devotee of Dwarka, Krishna. E Bhim, ele é o devoto de Krishna de Dwarka. Dwarka de Krishna. So Gurudev and Trivikram Maharaj, they are fighting to each other. Então os dois ficavam brigando assim um com o outro. Bolo Srila Gurudev ki. Bolo, oh, there, sweet rice. Oh, come bring. Adin Arati. Govinda bolo Hari Gopala bolo. Govinda bolo Hari Gopala bolo. Oh, Govinda bolo Hari Gopala bolo. 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 Giridhari
Tem uma no quadro. O grade. Kada परिस्थितियों में kada. Português kada. Cadê? Cadê? Clients here. Não, cartas e livros. Okay. Senta aí, gente. Give the flowers in everybody's hand. Caramba, de chácara, vem aqui. Eu acho que a madrinha é madrinha que segura o bebê junto com a namorada. É a de chácara, caramba.